Fala, investidor, tudo bom com você? Hoje eu vou fazer a análise completa dos dividendos da Sanepar. Então, será que a Sanepar é uma boa pagadora de dividendos? Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui quais os meses ela costuma pagar, quantas vezes a Sanepar costuma pagar, qual é o percentual do lucro que ela está distribuindo ali com os seus acionistas, o payout, e vou abrir até mesmo o preço teto para você saber se as ações estão caras ou baratas para você investir pensando em dividendos. Antes de entrar nesse conteúdo, a única coisa que eu vou te pedir é para deixar a likezeira e se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise dos dividendos da Sanepar. Bom, primeira coisa que eu gosto de olhar, vamos lá, vamos começar aqui. Esse gráfico é o histórico de lucros e proventos da Sanepar nos últimos 10 anos. As barras em azul representam os lucros e as barras em verde representam os proventos. Então, o primeiro ponto que eu gosto de ver aqui é o seguinte: a empresa deu lucro e pagou dividendos nos últimos 10 anos? Sim. Então, isso aqui já é um ponto positivo. Por quê? Porque quando a gente vai investir pensando em dividendo, eu quero receber dividendos daqui 10, 15, 20, 30, 50 anos eu estar recebendo meus dividendos. E para isso é interessante escolher empresas que têm um bom tempo que elas dão lucro e pagam dividendos, né? A tendência de uma empresa que dá lucro e paga dividendo 10 anos consecutivos, ela continuar dando lucro e pagando dividendos, é grande, é muito diferente de uma empresa que dá prejuízo, por exemplo. Então aqui já é um ponto positivo. Outra coisa que dá para a gente analisar nesse gráfico é a parcela do lucro que ela está distribuindo com seus acionistas. Repara que lá em 2014, 2015, 2016, ela distribuía 50% do seu lucro, né? Mais ou menos metade. Eu estou olhando aqui no olho, mas dá para ver que a barra em verde, ela está mais ou menos ali na metade, ou até um pouco acima da metade do lucro. Porém, de lá para cá, né, de mais ou menos de 2020 para cá, o lucro cresceu bastante e o dividendo ele diminuiu. Agora ela deu uma aumentada, mas repara que o dividendo que ela está pagando não é nem metade. Então, aqui a gente consegue ver que a empresa tem capacidade de pagar mais dividendos. Isso aqui é um ponto importante, tá? Para você olhar se a empresa tá cara ou se ela tá barata, porque às vezes a ação ela não tá te pagando um dividendo que você espera receber, mas não quer dizer que ela tá cara, às vezes ela tá barata, tá? Ela só tá segurando o lucro. Diferentemente, por exemplo, de uma empresa que não paga mais dividendos porque ela não consegue, porque ela já está cara. Eu vou explicar melhor sobre isso, então continua aqui no vídeo comigo. Mas é importante a gente analisar o percentual do lucro que ela está distribuindo para a gente ver a capacidade e também para a gente ver se esse dividendo ele é sustentável. O que você quer dizer com sustentável, Daniel? Uma empresa que fica o tempo todo distribuindo mais de 100% do seu lucro, ela vai estar queimando caixa. Isso aqui não é sustentável a empresa ficar fazendo isso o tempo todo. Então aqui é um ponto de atenção. Então aqui a gente consegue ver que ela tem capacidade de pagar mais dividendos e que o dividendo que ela distribui é um dividendo sustentável. Às vezes pode acontecer de uma empresa pagar muito dividendo em um período, né, em um ano, e você ficar na expectativa, nossa, aquela empresa está com 20% de dividendo, você vai achar que todo ano ela vai pagar 20%, mas você não olha se aquele dividendo foi um efeito não recorrente. Pode ser que ela vendeu algum ativo, vendeu participação em alguma outra empresa e pagou um dividendo que nós chamamos de não recorrente. Então aqui no caso da Sanepar a gente consegue ver que o dividendo dela é um dividendo bem tranquilo, né? É um dividendo recorrente e totalmente sustentável. E o outro ponto muito importante que nós temos que analisar aqui é, de preferência, escolher empresas que o lucro cresce. Então repara que o lucro da Sanepar nos últimos 10 anos cresceu bastante. Isso aqui é um ponto muito positivo, tá? Então, a princípio, a Sanepar tem todas as características que eu estou buscando. São 10 anos dando lucro e pagando dividendos. O lucro, ele é crescente e o dividendo é sustentável. Ela, inclusive, tem espaço para pagar mais dividendos e não está pagando porque não quer, porque não é o foco da empresa no momento. Agora, eu vou analisar aqui alguns indicadores que são importantes da gente entender aqui sobre dividendos.
olhando, tá? O primeiro, mais famosinho, é o Dividend Yield. O Dividend Yield dela está em 4,2%. Vamos arredondar aqui para 4,3%. É um dividendo abaixo do que eu gosto. Geralmente ali, pensando em dividendo, eu gosto de receber pelo menos 6%. Mas novamente, eu vou entrar aqui, diferente dela conseguir, é a capacidade. Daniel, como eu identifico a capacidade máxima de dividendo de uma ação? Você faz isso através do lucro por ação. Então repara que atualmente, nos últimos 12 meses, a Sanepar deu R$1 de lucro por cada ação da empresa. Então se ela quisesse distribuir esse R$1, que é o payout máximo, aí ela estaria distribuindo todo o lucro, que é o que a gente fala de 100% de payout. Então se ela quisesse distribuir esse R$1, qual que seria a conta? 1 dividido pela cotação, vamos ver aqui em cima a cotação, 6,50 vezes 100. Então se ela quisesse distribuir todo o lucro, ela teria a capacidade de pagar 15,3% em dividendo. Quer dizer que ela vai fazer isso? Não, mas eu estou te mostrando aqui como você entender a capacidade de pagamento de dividendo de uma empresa. Se, por exemplo, se o lucro por ação fosse 30 centavos, vamos pôr aqui 0,30 dividido por 6,50, mesmo se ela distribuísse todo o lucro, ela não conseguiria chegar nos 6%. Isso significa que a ação está cara. Então você pode usar aqui o lucro por ação para você entender qual é a capacidade máxima e com isso você vai saber se ela está cara ou se ela está barata para dividendo. De uma outra forma mais fácil para você saber isso é só você olhar o PL. Uma empresa que tem um PL acima de 15 vezes, mesmo se ela quiser pagar todo o seu lucro em forma de dividendos, ela não vai bater os 6%, beleza? Então aqui no momento a ação ela tá barata, ela tem capacidade de pagar mais, mas eles não estão pagando o suficiente para chegar nos 6%, valeu? Agora eu vou analisar quais são os meses que ela costuma pagar e se ela paga várias vezes ao ano. A preferência aqui é que uma empresa que pague várias vezes ao ano. Ah, Daniel, e se ela não paga uma vez só, quer dizer que é ruim? Não quer dizer que não vale a pena investir, tá? Porque para mim, você que está no processo de acumular patrimônio, você tem que preocupar mais com quanto você está recebendo de cada ativo que você investe do que quantas vezes. Eu vi muita gente que começa a investir e fica preso. Ah, eu gosto daquela ação porque ela paga 3, 4 vezes ao ano. Eu prefiro receber uma vez ao ano e receber muito mais do que receber pouco várias vezes ao ano. Preocupa mais em analisar quanto que você está recebendo por ano. Mas é claro, se a empresa paga bastante e paga várias vezes, é o melhor cenário, beleza? Então, olhando aqui, repara que ela não é uma empresa que tem a característica de pagar várias vezes. Realmente tem gente que reclama disso, né? Ela costuma pagar sempre em junho, mas para mim tá tudo bem, tá? Melhor seria se ela pagasse, por exemplo, março, agosto e novembro, se ela pagasse 3 vezes ao ano, 2 vezes ao ano. Isso aqui poderia ser melhor, mas não quer dizer que é ruim só porque ela paga uma vez ao ano. Isso que você tem que entender. Interessante olhar também se ela anuncia e paga rápido. Repara que ó, a Datacom, 28 de dezembro, foi pagar em junho de 2024. 30 de junho de 2023 e foi pagar em junho de 2024. Então ela demora a pagar, tá? Eu prefiro empresas que a Datacom é próximo da data de pagamento. Por quê? Porque você pode se antecipar ao anúncio, ou seja, você compra a ação antes mesmo de anunciar, ou seja, a Datacom foi 30/6, você poderia comprar no final de maio ou no início de junho, antes da empresa anunciar esse dividendo e rapidamente você já receber um cashback, entre aspas, ou seja, você já recebeu o valor em cima daquelas ações que você comprou, você já recebeu uma remuneração rapidamente. Isso aqui é uma forma de acelerar os dividendos. Essa estratégia ela não vai funcionar com a Sanepar, por quê? Porque ela demora a pagar, então não adianta você comprar aqui em maio, antecipando o anúncio, sendo que você recebeu um ano depois esse dividendo. Então isso aqui também é um ponto negativo, tá? Seria melhor se ela pagasse várias vezes e se a Datacom estivesse próxima da data de pagamento. Ela não tem essa característica, mas tá tudo bem. Agora, por último, mas não menos importante, eu vou abrir para você aqui o preço teto para você comprar a Sanepar no momento pensando nos dividendos. Só que antes de abrir esse preço teto, eu tenho um recado importante para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimento. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou analisar a sua atual carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse,
clica agora mesmo no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entra em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá. A estratégia que eu vou utilizar aqui para calcular o preço teto é um método que vem do Bazin, tá? Inclusive que o Barsi gosta bastante de utilizar. Basicamente, como que é feito essa estratégia? Você vai pegar o dividendo, por exemplo, dos últimos 12 meses, e você vai dividir por 6%. Então, por exemplo, quanto que ela pagou nos últimos 12 meses? Tá considerando aqui 27 centavos. Então, vou colocar aqui, ó, 0,27 dividir por 6%. Daria aqui 4,50. Só que eu, particularmente, gosto de trabalhar com uma média do dividendo. Por exemplo, eu posso pegar uma média dos últimos 5 anos aqui, que eu acho bem interessante. Por que eu gosto de trabalhar com a média? Porque tem um ano que a empresa pode pagar muito dividendo, pode ter um ano que ela pode pagar quase nada. Então, a média tende a ser algo mais assertivo. E, basicamente, para tirar a média, não tem segredo, tá? É matemática básica. Você vai pegar o dividendo dos últimos 5 anos, você vai somar e vai dividir por 5. Eu já fiz essa conta aqui para a gente facilitar o processo e deu 26 centavos, que é praticamente quase a mesma coisa que ela pagou nos últimos 12 meses, mas a média dos últimos 5 anos está 26 centavos. Então, eu vou pegar 0,26 e vou dividir por 6%, chegando aqui no valor de R$ 4,33. Hoje a Sanepar está custando R$ 6,50. Então, se você for investir pensando em dividendos, ela tá cara para isso, para você receber aquele dividendo. Porém, eu gosto de mencionar novamente, a gente pode voltar no início do vídeo aqui. O dividendo dela está muito abaixo do lucro. Ela tem espaço para pagar muito mais. Se você tiver um pensamento de médio a longo prazo, no futuro, ela continuando crescendo o lucro, ela pode também aumentar essa parcela do lucro que ela vai distribuir com seus acionistas e, consequentemente, atingir os 8% ou até mais, considerando o preço que ela está hoje no momento, né? Se ela continuar crescendo o lucro e daqui a 1, 2, 3 anos ela começar a pagar aqui 50 centavos, 70 centavos por ação, que ela tem capacidade de fazer isso, vai ser um bom investimento. Mas, Daniel, eu quero receber dividendo agora, pensando já para o próximo ano. Eu diria que esse preço aí de 6,50 tá cara, tá? Pensando nos dividendos, você teria que comprar algo ali próximo de 4,50 mais ou menos, beleza? Então a análise é essa, espero que tenha sanado aqui várias dúvidas. Se ficou alguma dúvida de algo que eu expliquei e você não entendeu, comenta aqui, deixa nos comentários que eu vou estar explicando, vou estar tirando a sua dúvida. Compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta de dividendo, que está investindo pensando em dividendo, para ele aprender também e o canal continuar crescendo. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!